em algumas vezes, esse ritual ou esse caminho não te traz o resultado esperado. Você vai no médico, você faz os exames, você pede a confirmação. Aí você compra os remédios, você toma os remédios e você não é curado. Você não sara. Você continua sofrendo daquele mal-estar, daquela debilidade física. E isso é um problema sério. Porque uma outra vertente que me chamou a atenção para as pessoas que têm problema de saúde é que, em regra, elas são afastadas do convívio social. Vou te dar um exemplo. Primeiro você está pensando assim, como ele é exagerado. Vamos lá. Nós tivemos um tempo, há pouco tempo atrás, surtos de dengue, zika, chikungunya, e pode lembrar algum outro nome que porventura eu tenha esquecido. E elas vinham, em regra, por picada de mosquito, ou nós não sabemos se pelo espirro de alguém, pelo tossir. Mas uma coisa é fato. A regra, a dica de casa, filho, se você entrar no ônibus e alguém estiver espirrando ou tossindo, sai do ônibus, ou abre a janela. Pula do coletivo, mas não fica do lado dessa pessoa. Por quê? Porque talvez ela venha a propagar uma doença, um mal-estar na tua vida. E eu estou falando de uma doença que parece que está bem afastada já do nosso meio. Uma pesquisa recente disse que a maior dificuldade ainda para o combate contra a AIDS é o preconceito. E olha que interessante, a AIDS é uma doença que hoje nós tratamos com desdém. Tranquilo, tem remédio, mas ninguém morre. Mas o preconceito ainda é uma das piores situações agregadas a essa doença chamada AIDS, dificultando o tratamento. Uma outra doença que me chama muita atenção, a lepra. Eu nunca vi e nunca estive com uma pessoa portadora dessa doença. Não sei se alguém aqui já teve essa oportunidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se sentaria ao lado de uma pessoa com lepra? Acho eu que não. Sinal claro de que as pessoas que sofrem de algumas doenças, elas são afastadas do meio social. Existe um preconceito claro contra essas pessoas. Bom, nós estamos falando de vida com excelência, e você vem falar disso. De vidas extraordinárias, e você vem me falar dessa situação. Falo porque quando comecei a ler a palavra de Deus, a história de uma mulher me chamou a atenção. Uma mulher que passou por tudo isso, por problemas sérios na área da saúde, problemas seríssimos na área da saúde. Ela teve a saúde dela debilitada, ela investiu tudo o que tinha, ela não melhorou, ela foi afastada do meio social. E a vida dessa mulher me chamou a atenção. Não somente por esse primeiro contexto, ou por essa primeira vertente da história dela, mas porque ela respondeu uma pergunta, que na verdade é a pergunta que será o tema central do nosso bate-papo de hoje. É a forma como ela respondeu essa pergunta que me chamou a atenção. Eu gostaria de compartilhar com vocês então a história dessa mulher. Se você puder, a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Marcos 5, 25. Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias, pelo teu cuidado, pelo teu renovo. Te agradecemos, ó Pai, porque em tudo tem estado conosco. Te agradeço, Senhor, pelas pessoas que adoraram ao teu nome. Ser com elas, com cada uma delas. E agora, Senhor, entregamos os nossos corações diante do teu altar, para que a tua palavra, e somente a tua palavra, venha a ser viva em nossas vidas. Amém. Marcos 5, 25 diz assim a palavra do Senhor. Aliás, um pouquinho antes. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada a aproveitar. Antes, pelo contrário,
indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Amém. Até aqui já está de bom tamanho. Quem é essa mulher? O nome não nos é dado. Nós não sabemos muito sobre ela, mas o que sabemos foi significativo na minha vida. A primeira situação que me chamou a atenção é que ela tinha uma debilidade física, ela tinha uma doença que durava nada menos, nada mais do que 12 dias, não, 12 anos. Mas que tipo de doença essa mulher carregava no seu corpo? Qual era o mal-estar que ela sentia todos os dias durante 12 anos? Ela fluía sangue, ela tinha uma hemorragia que não cessava. Só para que possamos entender. As meninas vão entender muito bem o que eu vou contar, ou a vertente dessa mulher. Vocês têm um fluxo também, na semana menstrual, ou no período menstrual. Como é que vocês ficam nesses dias? A sensação é de bem-estar? A sensação é de regozijo, alegria e plenitude? Em regra, não. Mas por que não? Simples, porque a menstruação é um período de limpar o organismo. A menstruação é um período onde a mulher ela vai fluir sangue, ela terá uma hemorragia. E quando temos hemorragia, em regra, nós perdemos inclusive as nossas forças. A hemorragia mata, se não curada. Então agora imaginem, meninas, vocês num período menstrual de simplesmente 12 anos. É o que essa moça sentia. Era a doença que ela carregava em sua vida. Um mal-estar assustador. Mas, o versículo 25 deixa claro. Vinha sofrendo com esta hemorragia. Não era um simples sangramento, não era um simples estado hemorrágico. Ela sofria há 12 anos, pois em seu corpo algo de anormal acontecia. Ela não controlava, ela não conseguia ir além. Ela tinha uma fraqueza física assustadora por conta de sua doença. E isso é inegável. Mas a história dela continua. O versículo continua. E muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía. Aquela moça foi procurar a cura. E olha que interessante, uma vertente dela é que ela tinha dinheiro. Ela não era uma coitada. Ela tinha posses. Mas ela investiu tudo o que tinha para buscar a cura. Tudo. E o que ela encontrou? Mais sofrimento. Em cada médico, ou por cada médico, por cada profissional que ela passava, pior ela ficava, pois muito padecera à mão dos médicos. Essa moça, portanto, tinha um estado de declínio físico. Agregando a esse contexto, depois você pode até acompanhar para ver se eu estou falando a verdade ou não. Em Levítico 15, nós temos a história das imundícies do homem e da mulher. A partir do versículo 25, ele começa a falar da vertente da mulher. Quando uma mulher é imunda? Quando ela flui sangue. Lá, inclusive, fala sobre o período menstrual e quando ela flui sangue fora do período menstrual. A situação é tão traumática para a lei que esta mulher, ela se tornava tão impura, mas tão impura, que se ela viesse a se sentar num lugar e se levantasse, e depois você se sentasse neste mesmo lugar, você estava impuro. Tamanha a impureza que ela carregava. Há 12 anos, esta mulher vivia essa história. Eu tentei fazer um paralelo da vida dela para com o meu intelecto, para com a minha vida. Como eu estaria emocionalmente no lugar dela? Eu já vou adiantar. A minha história não seria contada na palavra de Deus, porque talvez eu tivesse dado cabo da minha vida.
Há 12 anos, uma doença que não cessa. Uma doença tão traumática, mas tão traumática, que está esvaziando as minhas forças físicas. Eu já não tenho mais competência, nem capacidade física para fazer o habitual. Por conta dessa doença, eu coloquei tudo. Irmãos, não foi uma poupança só, não foi uma parte do meu salário. Tudo o que eu tenho, eu investi para curar essa doença e em nada eu tive retorno. Pelo contrário, em cada consulta o meu estado era pior. Então já não tenho mais as riquezas que antes tinha. A saúde que outrora era boa já não é mais. E agora, a sentença final. Os relacionamentos humanos, o abraço, o carinho, eu já não tenho. Por quê? Porque pela lei eu sou impuro. Pela lei eu não posso estar do lado de ninguém. Como você estaria no lugar dessa moça? Qual seria o teu contexto emocional? Como é que você vivenciaria todos os dias de sua vida levantando nesse estado físico e psíquico? A regra, pelo menos me diz que ela estaria numa vertente de declínio emocional. Ela não estaria bem. Fazendo agora um paralelo para com as nossas vidas. Nós estamos num mundo desenfreado. É como, eu não sei quem conhece carro, né? Quem dirige sabe. É como se eu estivesse numa banguela com o meu caminhão e sem freio, sem nada. Nada vai parar. O mundo está assim, é uma corrida desenfreada. Todos estão nessa vertente enlouquecida, buscando alguma coisa. Eu não sei qual é a tua corrida, mas uma coisa é fato. Nós estamos correndo desordenadamente às vezes, para alcançar uma conta financeira mais rechonchuda. Às vezes eu estou correndo para conseguir ter um nível melhor na minha empresa. Às vezes eu corro para objetivos que sequer tenho claro na minha mente. Mas uma coisa é fato. O mundo nessa corrida desenfreada, ele se perdeu. E é por isso que hoje a depressão é a doença do século. Minha esposa falava, nossa, os médicos que cuidam de depressão, eles estão ganhando uma enormidade. E é verdade. Em todos os ramos, em todas as áreas. No mundo secular e no mundo cristão. Nós estamos vendo a história de pastores que se matam, que matam os outros, porque algo de anormal aconteceu e eles caíram numa depressão profunda. Eu não sei qual é a tua vertente, mas nós corremos às vezes sem um objetivo claro. Então nós não vamos alcançar nenhum objetivo e nos cansaremos, e no final de nossa jornada a frustração vai existir. Às vezes nós corremos com um objetivo claro, mas corremos de forma equivocada. O meu objetivo é alcançar a saída, mas eu vou pelos lados. Então a minha jornada é cansativa e, em regra, frustrante. E às vezes eu enxergo o alvo, eu vou no caminho certo, mas pelo cotidiano, pelas mazelas do mundo, eu não alcanço. E em todas essas áreas a frustração existe. Então me parece que a frustração daquela mulher hoje ainda existe. Talvez por outros motivos, talvez pelos mesmos, mas ela existe sim. Mas aconteceu algo de anormal e é aqui que a história dela começou a me chamar a atenção. A partir desse momento, o que aconteceu com essa mulher foi significativo. A partir do versículo 27 diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus. Tendo ouvido a fama de Jesus. No meio desse turbilhão, no meio desse colapso, essa mulher escuta algo sobre um homem. E isso fez toda a diferença em sua vida. Ela escutou a fama de um homem chamado Jesus. Que fama era essa? Qual era o contexto da história desse homem? O que ele vinha fazendo mundo afora que chamou a atenção dessa mulher?
Esse homem, ele curava, ele libertava, ele dava renovo e reânimo. Esse homem trazia a palavra de Deus. Esta era a fama de Jesus Cristo. Foi essa fama que ela ouviu. Tendo ouvido a fama de Jesus Cristo, ela buscou. Ela verdadeiramente buscou. A grande pergunta, ou aí me surgiram duas perguntas. A primeira é: qual a fama que você tem ouvido desse homem Jesus Cristo? O que você tem ouvido falar sobre Jesus Cristo? Agora a pergunta mais profunda é: qual a fama você tem dado de Jesus Cristo? Qual a fama que você tem dado de Jesus Cristo? Por que essas duas perguntas? Porque naqueles idos, naquele tempo, quem fazia a história era o próprio Jesus Cristo. Ele andava, curava, ele falava, ele levantava um morto e o ressuscitava. Então ele fez a sua história. Só que em Atos, Jesus Cristo, antes de ir ao trono, antes de se elevar aos céus, ele nos deu uma missão: sereis minhas testemunhas. Tudo isso que vocês viram e ouviram, toda a fé que vocês carregam e pulsam, vocês testemunharão em cada canto desse mundo. Para que mulheres como essa possam ouvir a minha fama e se prostrar no meu altar. Então a pergunta que eu te faço hoje, meu irmão, é: qual o testemunho de Jesus Cristo você tem plantado na tua vida? Qual é a adoração que você tem entregado no teu viver? Todos aqui conhecem a irmã Duda, né? Duda, do Alexandre? A maior parte conhece. Então ela tá no banco, viu? Ela está de castigo na igreja, porque ela me deu um livro, Verdadeiros Adoradores. E aí eu lendo esse livro eu percebi que eu estou tão perto do inferno, porque eu estou tão longe de ser um verdadeiro adorador, mas tão distante, que eu fiquei assustada. Não pode dar um livro desse para um homem com a minha idade, né? Eu não tenho mais idade para esses sustos. Sabe por quê? Adorar a Deus aqui, hoje, num domingo, eu estou falando com os meus amigos. Eu estou falando com pessoas que esperam ouvir a palavra de Deus. Adorar a Deus num culto de domingo, e segunda? Como é que é minha vida na segunda? Como é meu testemunho no amanhã? Como é que eu declaro a verdade do Evangelho no dia em que ninguém está ao meu redor, quando eu estou sozinho? Aí é a grande pergunta: será que nós somos verdadeiros adoradores? Será que nós temos testemunhado verdadeiramente o significado de Jesus Cristo? Porque um dos sinais claros da nossa geração é que nós sim conhecemos a Jesus, mas não vivemos com Jesus. Sabe, meu irmão, é muito simples falar que conhece a Deus, mas é muito difícil ter um relacionamento íntimo com Deus. Significa dizer não para muita coisa. Será que nós estamos preparados para isso? Será que eu estou preparado para isso? Sabe, servir a Deus, seguir verdadeiramente a Jesus Cristo, significa dizer não para o pecado. É simples assim, mas é difícil assim. Porque, sinceramente, o pecado é quando você diz sim, por exemplo, para a pirataria. Ah, mas o Brasil tem um preço assustador. É o governador que você pôs, meu amigo. Não está contente com os valores cobrados aqui? Bora para os Estados Unidos. É isso. Porque quando você frauda e compra um CD pirata, o artista não recebe. Sabe, dizer não para o pecado significa dizer não para aquele grupo de WhatsApp que posta coisas indecentes, que posta
mulheres sensuais. Eu não estou nem falando de mulheres fazendo atos. Não, mulheres sensuais. Dizer não para o pecado significa desligar a televisão quando as notícias são alarmantes contra o Evangelho. Dizer não para o pecado significa que sim, você vai até encontrar os pecadores e andar no mundo secular, mas tão e simplesmente para pregar o Evangelho, mas não para viver com eles. Jesus Cristo veio e andou com eles, mas não viveu com eles. Qual tem sido a nossa resposta para tudo isso? Qual tem sido o nosso engajamento para viver de verdade com esse Deus? Essa mulher ouviu a fama de Jesus. Ela ouviu a fama de Jesus. E as pessoas que estão na nossa vizinhança têm ouvido a fama de Jesus pela minha vida? Ou não? Como é que você está, meu irmão? Ela ouviu e creu. E aí tudo se resolveu? Não. Porque depois de crer verdadeiramente nesse homem, ela enfrentou inúmeras dificuldades. A primeira foi vencer o esgotamento físico que ela tinha. Porque ela teria que enfrentar uma multidão para tão e simplesmente tocar em Jesus. E olhem, imaginem a multidão que cercava Jesus naqueles idos. Ela tinha que enfrentar então o esgotamento físico. Mas ela tinha que enfrentar ali um medo assustador, porque se alguém a reconhecesse, olha, não é aquela mulher que flui sangue? A impura? Qual seria a resposta do povo? Um abraço? Um carinho? Ou ela seria enxotada, apedrejada e até morta? Ela teve que enfrentar tudo isso para buscar aquilo que ela queria e acreditava. Ela prendeu toda a força que tinha. Porque com todas essas informações, com tudo isso, ela acreditou num único pensamento. Um só. Ela poderia ter acreditado no primeiro laudo médico. A senhora flui sangue e isto é incurável. Ela poderia ter acreditado no segundo laudo médico. Olha, o primeiro estava certo, é incurável. Ela poderia ter acreditado nos relacionamentos sociais, falando que, olha, a senhora é impura, não pode ter contato conosco. Ela poderia ter acreditado em tudo, inclusive na mente que dizia qualquer coisa, mas ela resolveu dizer sim para uma única verdade, para um único pensamento. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela acreditou que Jesus poderia curar ela de todo o mal. Ela acreditou que Jesus era suficientemente grande e extraordinário para tirá-la daquele mal-estar físico e mental. Ela verdadeiramente fechou a sua mente, o seu coração para as vozes do mundo e se concentrou na voz de Deus. E nós, qual a voz tem habitado nosso coração? Qual é? Sabe, meus irmãos, o que eu tenho visto nos últimos tempos, inclusive um reflexo da minha vida, é uma falta de sossego, é uma falta de perdão, é uma falta de amor assustador. Eu quero que tudo aconteça do meu jeito e do meu modo. Se alguém faz de forma diferente, como eu não gosto dele. Porque eu tenho escutado as vozes do mundo, ou me distanciando cada vez mais da voz de Deus e querendo escutar cada vez mais a voz do Vagninho. Será que essa é uma verdade só na minha vida? Será que isso acontece só no meu mundo? Sabe, meu irmão, a palavra de Deus diz que você tem uma escolha. Você pode escolher. Você tem esse arbítrio. Você pode escolher entre a vida e a morte, seguir o bem ou o mal. Isso é com você. Mas deixa eu te contar.
Paulo, no começo da carta dele aos Romanos, ele diz que ele não se envergonha do Evangelho. Ah, mas você está falando de vergonha? Não. Eu estou falando do complemento dessa frase, porque Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é simplesmente o poder de Deus. Deixa eu te falar, dá uma olhada aqui para fora, olha aqui, ó. Olha isso aqui. Está vendo essas montanhas maravilhosas? Está vendo todo esse verde? Essa coisa assustadora de tão linda e grande. Você está vendo? Quem não enxerga do lado de lá, pode olhar para o lado de cá. Olha que coisa maravilhosa que é isso. Eu fico pensando, quem será que fez? Qual o homem que teve a capacidade de fazer montanhas deste porte, verde desse norte? Quem tem a coragem, a competência e a força para fazer o sol e a lua? Quem? É Deus. O homem não consegue. Portanto, todo esse poder, toda essa majestade, não são representadas pelo Evangelho. Elas são o Evangelho. A palavra de Deus é essa majestade, é extraordinariamente forte. Forte para te ter e te dar uma vida extraordinária. Mas eu estou mais preocupado em escutar as vozes do mundo. Porque eu acho que a voz do homem é mais forte e poderosa do que a voz de Deus. Sabe, meu irmão, está na hora de tomarmos uma decisão em nossas vidas. Você quer ter uma vida extraordinária? Você quer ter uma vida diferente? Você quer ter uma vida com excelência? É isso? É isso que você deseja? É isso que você almeja? Então deixa eu te contar uma coisa. Chega! Chega! Chega de se lembrar das coisas do passado. Chega de se lembrar dos erros que você teve. Chega de se lembrar das coisas belas que o mundo te oferece e te dá. Chega! Sabe por quê? Porque Deus faz novas todas as coisas. Deus hoje te promete que Ele te fará um ser extraordinário. Ele te dá a firme declaração de que com Ele e por Ele, você será vivo, pleno e efetivo. Vivo em todos os sentidos, pleno em todos os sentidos e efetivo em todos os sentidos. Para de procurar a resposta nas colocações do mundo. Pare de se esconder nas coisas do passado. Chega! Hoje Deus nos dá a possibilidade de recomeçar, de termos uma nova história em nossas vidas, de sermos extraordinariamente íntimos com Ele. Hoje Deus nos dá a possibilidade. Sabe o lugar onde você mais sofreu? O lugar onde você passou sede e fome? É nesse lugar, meu irmão, que Deus quer te apresentar Israel. É nesse lugar, meu irmão, que Deus quer te fazer ver as vestes dele. Só que muito além disso e muito mais do que isso. Sabe por quê? Quando essa mulher escutou a fama de Jesus e creu, ela foi, ela buscou, ela empreendeu tudo que ela tinha. Mas não foi só o ver Jesus. Não foi só o tocar em Jesus. Porque ver Jesus é fácil. Ver Jesus é fácil. Vou te dizer até mais. Tocar Jesus é fácil. Agora, ver Jesus e crer em Jesus é difícil. Tocar em Jesus, crendo em Jesus, é difícil. Não foi a orla que curou a mulher. Não foi.
Não foi o vencer a multidão que curou aquela mulher. Não foi. Versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. É ter fé. É acreditar. É viver. É se entregar. É se rasgar. É dizer não. É sim. Mas é de verdade acreditar que nele, por ele e com ele, você é mais do que vencedor. Porque se você crê no Evangelho, se de verdade você crê no Evangelho, ele será a majestade da tua vida. Ele será a essência do teu ser. Porque para terminar, esse Evangelho, que se tudo são algumas coisas não é mais ou menos, não é quando eu tenho dinheiro. Esse Evangelho diz que tudo posso ter. De verdade, você tiver a fé que essa mulher teve, hoje, está dizendo: filho, a tua fé te fez extraordinário. Em nome de Jesus. Se você quer ser extraordinário, meu irmão, tenha fé. Tenha fé. Tenha fé naquele que tudo pode. Tenha fé no Senhor. Pai querido, Deus amado, nós te entregamos as nossas vidas, dizendo que por ti e em ti queremos caminhar. A nossa vitória, Senhor, não é uma vitória compreendida pelo mundo, mas é uma vitória em ti. Extraordinariamente em ti somos mais do que vencedores. Guarda cada um que está aqui, Senhor. Sê com as pessoas que estão aqui, ó Pai. Liberta dos enganos, dos erros. Liberta deste mundo. Um mundo pecaminoso, ardiloso, que vem com estranhas histórias e belas histórias, para nos afastar da magnitude da tua excelência. Nos livra, Senhor, do engano, escancara o nosso olhar, para que tenhamos o discernimento de te enxergar verdadeiramente. Cansei, Senhor, de caminhar com o mundo. Hoje, como essa mulher, quero, Senhor, no meio da multidão, tocar na tua orla, para dizer que sim, verdadeiramente creio em ti. Sim, verdadeiramente espero em ti. Sim, verdadeiramente me consagro a ti. Pai, em nome de Jesus que oramos, dizendo obrigado, Senhor, e amém.